Paz do Senhor, meus queridos, estamos entrando ao vivo aqui na Web Live Barnabés. Nós vamos começar o nosso programa de hoje, Bíblia em Foco. Bem-vindo a você que está entrando. Peço que você compartilhe esse vídeo. Já tem gente entrando aí. Você que está entrando agora, já fala lá para o teu amigo, fala para os seus irmãos, compartilha esta live nos grupos, compartilha no WhatsApp, fala para todo mundo que agora nós estamos ao vivo com o programa Bíblia em Foco, trazendo a todos os nossos ouvintes sempre um tema diferente, a verdade bíblica revelada para todos nós. É sempre um prazer quando entendemos o que a Bíblia diz sobre vários assuntos. Lembrando que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta e ela contém todas as respostas para as nossas dúvidas e perguntas. E no programa de hoje eu quero desenvolver com você um tema muito interessante e desafia muitas pessoas. Eu creio que vai mexer com o sistema de crença de muita gente, porque estamos aqui para falar sobre existe vida após a morte, né? Quem sabe você muitas vezes já se perguntou, ou em roda de conversa, né? Você já discutiu sobre isto. Aqui conosco já entrando Paulo Cela de Jesus, a paz do Senhor querido, que Deus abençoe você. Quero falar com vocês que estão nos assistindo hoje. O tema é sobre vida após a morte. Talvez você já comentou com algum amigo em roda de conversa sobre como será depois da morte. Algumas pessoas chegam a dizer, ninguém morreu e voltou para contar. Isso revela que você tem dúvida, ou que a pessoa não sabe. E sempre quando nós não sabemos de algo, nós temos medo. É normal termos medo do desconhecido. Algumas pessoas têm as suas ideias, teorias sobre este assunto. Alguns dizem que, irmão, morreu, acabou, né? Outros dizem, eu não sei porque ninguém voltou para contar. E cada um vai ter as suas ideias acerca do assunto. O fato é que a morte é uma realidade. Um dia todos vão morrer. E aí? Como é que vai ser? Para onde é que você vai? Para onde foi os seus parentes? Se o teu pai morreu, para onde é que ele foi? Se a tua mãe morreu, onde é que ela está? Se o teu filho morreu, onde é que ele está? Será que um dia você vai encontrá-lo? Será que um dia você vai vê-los? Como que funciona? Qual que é a realidade da morte? Como é a vida depois desta? São perguntas que precisamos responder. É muito importante que nós saibamos disso. Então você que está nos assistindo agora, se você é uma pessoa que tem essa dúvida, esse pensamento que sempre incomodou você, preste bem atenção. Eu quero só deixar claro aqui para todos que estão assistindo, que não sou eu que vai dizer nada aqui, tá bom? Eu vou apenas mostrar para vocês o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Primeiro, que a Bíblia é a autoridade final sobre nós. Nós a consideramos a regra de fé e conduta. Portanto, quem pode falar para nós sobre a verdade dos fatos é a própria Bíblia. E você que é um cristão que acredita na Bíblia, então você precisa acreditar no que ela diz sobre a vida após a morte. Tudo que eu mostrar para você aqui dentro da Bíblia, se você realmente crê na palavra, então você vai acreditar que aquilo que estamos falando aqui é verdade. Tá certo? Então eu não vou falar nada aqui da maneira que eu penso, o que eu acho, porque o meu papel não é falar a minha opinião. Vocês não estão diante desta live para ouvir o que eu penso sobre os temas, para ouvir o que eu acho, porque eu tenho alguém que diz, eu tenho uma fonte
que revela para mim a verdade. Então eu não preciso emitir opinião aqui. Eu preciso apenas saber o que a Bíblia tem a dizer a respeito do assunto e crer no que ela está dizendo, e é o bastante. Então tudo que eu vou falar para você aqui vai ser de acordo com o que a Bíblia ensina, tá bom? Então, se você é uma pessoa que tem dúvidas sobre a morte, como é do outro lado, para onde é que vão as pessoas que já morreram, então fique até o final. Eu já vou te dar uma dica. Pegue um caderno, pegue um papel, uma caneta. Você pode anotar os versículos que eu vou passar para você. E depois, na sua casa, você vai estar lendo de novo, relendo, e vai estudando o assunto com mais tranquilidade, com profundidade. Isto vai ajudar você muito mais a compreender o tema, tá bom? Então, vou te dar um tempo aí, você compartilha a live, você fala com as pessoas. Estamos aqui também através da página da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, bairro Serra do Cafezal. Você que está assistindo aqui através da página, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse conteúdo, tá bom? Então, já aí, compartilha, curte o vídeo, compartilha. Não tem custo nenhum, é rapidinho, né? Você pode curtir aí, compartilha, manda para mais pessoas. Quanto mais pessoas assistirem essa live, mais pessoas serão abençoadas. Tem muita gente com dúvida, até cristãos, pessoas que frequentam igrejas há muito tempo e não sabem a respeito da vida após a morte, tem dúvidas. Então você é muito importante que aprenda esse tema, tá bom? Enquanto você compartilhe e chame pessoas para assistir, eu quero dar aqui alguns avisos, tá bom? Já falar para você de uma agenda no dia 6/5, sexta-feira, agora, querendo Deus, eu vou estar ministrando a palavra na igreja do pastor Rodrigo Novaes, aqui mesmo no Barnabés. Você que é aqui do Barnabés, Juquitiba ou da região, quiser estar conosco na sexta-feira, a partir de 19h30, nós estaremos ali na igreja do pastor Rodrigo Novaes, ministrando a poderosa palavra de Deus. Na quinta-feira, nós estaremos aqui no Barnabés também, só que na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Aqui, eu tenho aqui até o endereço, né? Rua Francisco Soares, Godinho, número 50, né? Rua Francisco Soares Godinho, número 50. Aqui, pastor local, pastor Eliabe Cordeiro. Você deverá estar aqui. É um convite especial. É uma campanha que nós iniciamos a semana passada. O Poder da Fé. Pastor Samuel Sabino é o nosso pastor setorial aqui do setor bairro Serra do Cafezal. Ele iniciou a campanha na quinta-feira passada e quinta-feira agora vai estar conosco o pastor Claudinei, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Santos, do setor de Santa Rita. Pastor abençoado estará conosco aqui ministrando a palavra na quinta-feira, tá bom? Você também é nosso convidado a participar conosco dos cultos que são realizados durante a semana. Aqui no Barnabés são as terças, quintas e domingo pela manhã, escola dominical, e domingo à noite, 18h30, já está acontecendo aqui o culto. Os irmãos já estão reunidos. E lá no bairro Serra do Cafezal, antigo bairro do Engano, para quem não conhece, os cultos acontecem todas as quartas-feiras, 19h30. A partir das 19h a igreja está aberta, tá bom? E também, segundo sábado, é nossa ceia setorial. E todos os domingos pela manhã, 9h, é a nossa escola bíblica. Então, você que gosta de aprender a palavra de Deus, você que gosta de estudar a palavra, é o nosso convidado especial. É aberto a todos os públicos, tá? Todos os domingos, 9h da manhã, nós estamos também reunidos lá na Serra do Cafezal. E 18h é o nosso culto público, um culto abençoado com a família, onde tem sido uma bênção. Então você é o nosso convidado especial, venha participar conosco, traga a sua família, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tá bom, queridos? Bem, nós vamos aqui iniciar esse trabalho, esta palavra. Eu quero que você que está me assistindo, manda aqui para mim uma mensagem, fala de onde você está ouvindo a gente,
tá bom? Se estiver fora do Brasil, ou até fora do estado, ou qualquer parte aí bem distante, você pode dizer o seu nome, a cidade, e durante a programação você tiver alguma dúvida, manda para mim aqui, pode escrever a sua dúvida, que eu estarei respondendo à medida do possível, tá bom, meus queridos? Eu quero que você me acompanhe agora na oração, faremos uma breve oração para nós iniciarmos aqui, portanto, este estudo sobre vida após a morte. Hoje vai ser um formato diferente das outras transmissões, tá bom? Hoje é mais voltado para um estudo bíblico com muita profundidade bíblica, a fim de que você seja abençoado com o entendimento da palavra de Deus. Se você puder, feche teus olhos e ore conosco. Senhor meu Deus, meu Pai amado, dou graças pela oportunidade que nos concede. Agradeço ao Senhor pela vida do irmão Samuel que está aqui comigo, pela existência desta rádio, dessa web live Gospel Barnabés, este sistema de transmissão. Eu lhe dou graça, peço que o Senhor abençoe este negócio, que é um negócio espiritual, que haja prosperidade, meu Pai, que o Senhor possa enviar todos os recursos que precisamos aqui para melhorar a estrutura, melhorar o alcance das pessoas. Abençoe essas pessoas que estão assistindo. Nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto desafiador, vida após a morte. Muitas pessoas, meu Pai, têm medo de morrer, tem algumas que não suportam ouvir a palavra morte, porque nada entende ou pouco entende sobre o assunto, e por isso o temor, o medo. Oh, meu Deus, neste momento, nesta noite, nós queremos compartilhar com as pessoas a mensagem sobre o que diz a Tua palavra acerca da vida após a morte. Tua palavra tem resposta para tudo, Senhor. Todas as perguntas são respondidas dentro da Tua palavra. E para aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada, então eles ficarão tranquilos ao saber da verdade por trás desse tema tão desafiador. Enquanto eu falo, eu peço que o Senhor me inspire, peço que o Senhor abra a mente das pessoas que estão ouvindo, que estão ligados, meu Pai, nessa transmissão. Algumas pessoas vão assistir depois, porque neste momento estão em compromisso. Essas pessoas que vão assistir depois, peço que abençoe ela também, Senhor. Traga muita luz para estas pessoas do entendimento. Fique conosco como sempre tem ficado, tem estado, tem ministrado em nossos corações. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amados irmãos, você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, peço por gentileza que você abre no Evangelho de Lucas. Vamos usar o texto de Lucas, capítulo 16, e vamos ler a partir do versículo 19, tá bom? Capítulo 16 de Lucas, versículo 19, e faremos uma leitura de alguns versículos aqui para a base do nosso estudo bíblico hoje. Diz assim: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de feridas à porta daquele, e desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e ordena Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida,
e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão disse-lhe: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Mas Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, meus queridos irmãos? Este é o nosso texto base. Fazer algumas considerações preliminares acerca do texto. O texto que nós lemos, algumas traduções, talvez na sua Bíblia apareça como uma parábola, mas o contexto geral aponta que não se trata de uma parábola. Parábola, do grego parabolé, significa comparar algo, colocar algo ao lado de outro para comparar. O fato que parábola não tem nomes de pessoas, são substantivo próprio, não tem. Todas as parábolas de Jesus, você encontra a expressão certa mulher, certo homem, certo lugar, e não diz nome de pessoas. E no texto em questão, nós estamos diante de uma história onde tem nomes de pessoas. Começando com a expressão, o versículo começa dizendo assim: ora, havia. Então, havia ou não havia? Se eu disser que não houve, se eu disser que não havia, então estamos dizendo que Jesus era mentiroso. Tá certo? Foi ele que contou isso. Então eu não posso dizer que não havia. Está dito que havia. Então, se Jesus está dizendo que havia, ele está dizendo que a história é real. É uma história que aconteceu. Então havia um homem. E para outra informação que nos deixa claro que não é uma parábola, é o fato de citar o nome de Abraão, uma pessoa muito respeitada pelos judeus, uma figura muito respeitada, e também aparece, portanto, o nome de Abraão, e aparece ali uma figura, um homem chamado Lázaro, e a história acontece, portanto, envolvendo o personagem Abraão, o personagem Lázaro e o personagem que é um rico, uma pessoa que está envolvida na história. Só dando detalhe para você, que essa parábola não tem por intenção dizer que os ricos vão para o inferno, tá bom? Só dizendo para você que não é isso que o texto está dizendo. Não é porque diz que o rico foi para o inferno que todos os ricos vão. Então, muito cuidado na interpretação. É importante lembrarmos que não é isso que o texto está dizendo. Então, lembrando aqui que não se trata de uma parábola. É uma história verdadeira, uma história real. E na história real é dito que havia um homem que era pobre, que tinha chagas, e havia um outro que era rico. E esses dois morreram, e depois da morte, aqui fala de um lugar que nós vamos discutir a respeito dele agora, tá bom? Primeiro, eu quero dizer a você que todas as pessoas que nascem, elas, se não forem arrebatadas, elas vão morrer. Na Bíblia nós temos exemplo de Enoque, que ele não morreu. Se eu não estiver enganado, a história dele está no capítulo 5 de Gênesis. Enoque foi um homem que andou com Deus, e Deus o tomou para si para não ver a morte. Ele foi transladado, levado em vida para o céu. Então este não morreu. E alguns acreditam que ele vai voltar no futuro, como sendo uma das duas testemunhas presentes ali no capítulo 11 de Apocalipse. Mas essa ideia ou teoria é descartada, porque se Deus nos transladou para não ver a morte, não faz sentido voltar para morrer. Então é uma contradição. Ele foi levado para não ver a morte. Então não cremos que ele vai voltar aqui. Temos o caso de Elias, que foi levado também
né, numa carruagem de fogo, no seu próprio trono, foi embora para o céu. Alguns acreditam que ele vai voltar para morrer, que será uma das testemunhas, né? E outros acreditam que não, mas como a descrição do Apocalipse descreve as características do profeta Elias, muito diz respeito a ele. Mas o fato é, ele foi levado, portanto, em vida para o céu. E nós temos esses fatos tratando de pessoas humanas como nós que foram para o céu aí e não morreram, né? Não morreram, portanto. Mas, tirando esses casos, todo mundo que nasce vai ter que morrer. Nós temos um versículo bíblico, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, é dito assim, que o espírito volte a Deus que o deu e o corpo volte ao pó de onde veio. E também em Gênesis capítulo 1, acho que é versículo 26, se eu não estiver enganado, quando fala acerca do homem, né? Depois que ele foi tirado ali do Éden, eu acho que é capítulo 3, né? Que Deus fala, o irmão vai até procurar para mim aqui, para a gente confirmar para você, que o homem agora deveria voltar ao pó, porque foi de onde ele veio, tá? Como nós somos formados, o corpo é formado do pó, então, naturalmente, nós vamos voltar à terra, como a Bíblia diz. Sabendo disso, querido, não precisava aqui trazer a vocês evidências bíblicas para falar que o corpo vai morrer, que você vai morrer um dia, né? É só você olhar para os seus familiares, com certeza alguém da sua família já morreu, um tio, uma tia, um primo, uma prima, alguém já morreu. Então, é uma realidade que todos vão morrer um dia, né? Mas a questão é o seguinte, o que significa morte, tá bom? Antes de eu entrar já nesse pormenor, esse detalhe da morte, eu quero fazer ainda mais uma consideração acerca de nós seres humanos. Nós, de acordo com a Bíblia, somos formados por espírito, alma e corpo, né? Acho que a primeira é os Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde é dito que todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para o dia do Senhor, tá? E na própria narrativa bíblica de Gênesis, capítulo acho que 2, versículo 26, se eu não estiver enganado, quando Deus ele forma, né, o ser humano, Deus ele faz o homem do pó da terra, depois ele sopra em seus narizes, né? Vamos aqui confirmar, querido, eu não quero dizer versículos vagos aqui para que os irmãos venham ficar perdidos aí. Você que está com a sua Bíblia em mãos, abre lá em Gênesis, por gentileza, logo no comecinho, né? Capítulo 2, eu quero ler primeiro 2 aqui, o versículo 2 e 22, né? Capítulo 2 e o versículo, onde é que está aqui? Acaba em 25. Isso, acaba em 25, né? O capítulo 1 aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui rapidinho. O capítulo 1, versículo 25, o irmão disse aqui para mim. Não, o 1 acaba em 31, o 2 em 25. Isso, né? Capítulo 1, eu vou ler primeiro aqui o capítulo 1, o versículo 26, que diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E é dito que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem o criou, de Deus o criou, macho e fêmea, né? E aqui ele abençoa os seus primeiros homens. Mas não é isso que eu quero falar para você aqui. Eu acho que é o capítulo 1, 2 aqui. Deixa eu falar para você aqui o capítulo 2, né? O versículo 7, Gênesis 2 e 7. E formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida,
e o homem foi feito alma vivente, tá? Então esse versículo que eu queria falar para vocês, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, onde é dito que Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, desta maneira, o homem ficou constituído de espírito, alma e corpo. Então, o que nós temos aqui? Muito importante prestar atenção. A parte espiritual, que é a parte do ser, foi feita de uma junção, né? O ser mais o humano. Pode ver que se escreve ser, espaço humano, não se escreve junto. Por que não se escreve junto? Porque são duas partes, o ser e o humano. O ser é a parte que está dentro do humano. O humano é o corpo e o ser está dentro dele. E este ser, ele é dividido, né, em espírito e alma. Juntando no corpo, nós temos a tricotomia humana, espírito, alma e corpo. O espírito é o centro do intelecto, tá bom? Então o espírito é o centro do intelecto, é onde nós fazemos as nossas decisões. A alma é a sede das nossas emoções, é onde está toda a nossa emoção, os nossos desejos, sentimentos estão na alma. E o corpo é a parte visível, é a parte feita do pó da terra, tá? Sabe-se que já há evidências científicas de que o corpo realmente veio da terra. Este não é o nosso ponto principal, só dando destaque que somos espírito, alma e corpo. Então, assim, a parte espiritual, espírito e alma, foi colocada dentro do corpo. E temos duas partes, portanto, a parte espiritual e a parte humana, que é a física. E quando nós, portanto, morremos, qual é a parte que morre? Aí que está a questão. Qual é a parte que morre? Morrem as duas partes? Morre apenas uma parte. Qual é a parte que morre? Se só morre o corpo, então para onde vai a parte espiritual? O corpo seria a casa do espírito e da alma. Se o espírito é a consciência, a alma é a sede das emoções, então nós temos a emoção, nós temos os sentimentos e nós temos uma consciência que ainda não terminou. Então, se as emoções continuam e a consciência continua, onde é que isto vai encontrar o seu lugar? Eu quero só provocar o teu raciocínio agora, para você pensar acerca do seu espírito, da tua alma. Porque se você sabe que o corpo morre. Então essa é a primeira consideração que eu faço para você. Tá bom, meu querido? Já, paz do Senhor, irmã Cimeia, paz do Senhor também ao Emerson, tá aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês, estão entrando aqui. E você que está entrando, manda para nós aqui uma mensagem, teremos um prazer em te dar uma resposta. Qualquer pergunta também faz aqui, que nós estamos apenas introduzindo, o assunto é muito provocante e vai ser forte aqui essa palavra hoje, tá bom? Pois bem, querido, vamos aqui prosseguir então. O primeiro ponto que eu quero destacar para você, né, é o significado da palavra morte. A palavra morte no grego é thanatos, né? E o que significa thanatos? Significa separação. Então você não vai encontrar na Bíblia nenhum sentido de morte como sendo assim uma extinção, tá? Como algo que destrói ou cancela a existência, não existe mais, acabou, é o fim. A morte sempre ela vai trazer o sentido de separação. Já avisa que a palavra morte significa separação. Então vamos aqui falar um pouco do conceito de separação. No conceito humano, físico, quando nós morremos aqui na Terra, quer dizer, o que significa morrer aqui? Significa separar a parte física da parte espiritual. É esse o sentido da morte. Separar a parte física da parte espiritual. E quando você separa, significa que cada uma dessas partes vai para um lugar. Então a parte humana vai para um lugar e a parte espiritual vai para outra. Captou? Pega essa ideia, portanto. Morte se tratando de separação. Morte física é uma separação do corpo, a parte humana, da parte espiritual. Isto é, voltando ao conceito inicial, a separação do ser com o humano. Imagina a palavra ser humano. No meio temos a morte. Separa o humano do ser. Ficou mais fácil para você entender agora.
Bem, então essa é a primeira parte que eu quero falar com você. Como que nós enxergamos a morte, portanto? Sabemos que a morte separa. Agora, muitos enxergam a morte como um fim. Acabou, morreu, acabou. Tem uma frase que diz assim, morreu, acabou. E essa live pretende responder que isso não é verdade. Morreu, não acabou. Tá? A morte não é o fim. Eu acabei de explicar que o significado de morte é separação. Agora eu quero falar para você como que Deus enxerga esse assunto, tá? Para provocar o teu raciocínio, nós vamos entrar em assuntos aqui fortes, tá? Dentro da Bíblia. Então eu já quero começar. Já citei para você a formação, a composição do homem lá, Gênesis 1 e 7, né? Acho que 2 e 7, 2 e 7. Já falei para você sobre a composição do homem, espírito, alma e corpo. Já expliquei sobre a morte separando o humano da parte espiritual. Então ficou bem claro que existe duas naturezas aí a ser tratadas. E a morte vai separar as duas naturezas. Beleza? Agora eu quero falar para você como que Deus enxerga isso. Para Deus, ninguém está morto. Irmão, isso é verdade? Para Deus, ninguém está morto. E qual que é o texto bíblico que prova isso para nós? Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículo 38. Eu vou voltar aqui para onde eu estava e eu vou ler junto com você, tá bom? Eu estou no capítulo 16, vou virar algumas páginas, vou chegar no capítulo 20 de Lucas e o versículo 38. Veja o que é que Deus diz aqui, né? Eu vou ler o versículo anterior. Antes de ler o 38, eu vou ler o 35. Mas os que forem considerados dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. Uma resposta sobre o casamento de quem já daquela mulher que teve 7 maridos e perguntaram quem seria o marido dela na ressurreição. Aí ele deu essa resposta e veja o que ele diz no versículo 36, 37, 38. Porque não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, né? Mostrando que quem ressuscita com o corpo glorificado nunca mais poderão morrer. É um dado interessante. Versículo 37. Que os mortos irão ressuscitar, nos mostrou Moisés, junto à sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele está fazendo uma referência de quando Deus ia falar com os seus servos, profeta, ele dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não dizia assim, eu fui. Ele usava a palavra no presente, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando Deus dizia isso, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido. E Deus vem depois da morte deles e diz, eu sou, no presente. E o versículo 38 explica o conceito. Ora, Deus não é Deus de mortos, porém de vivos, porque para ele vivem todos. Então não sou eu que estou dizendo que para Deus todos estão vivos. Isto é, para Deus ninguém morreu, né? No sentido que as pessoas entendem. Para Deus todos estão vivos. Se para Deus todos estão vivos, o que é que ele quer dizer com isso? Sabe aquele parente seu que morreu há 30, 40 anos atrás? Seu avô, sua avó? De acordo com a Bíblia, para Deus ele está vivo. É mesmo, irmão? Não é eu que estou falando. Jesus está dizendo que para Deus, todos, aqui não está dizendo só cristãos não, tá? Ele não está dizendo que só os cristãos. Ele está dizendo que todos estão vivos. Se todos estão vivos, então Deus não enxerga a morte como uma extinção. Deus está vendo a pessoa que morreu aqui, ela está em algum lugar. Maurício, Pai do Senhor, querido, Deus abençoe você. Para Deus, as pessoas que morreram estão em algum lugar. E onde é que elas estão, então? Ô, irmão, agora eu estou curioso, eu quero saber onde é que estão. Porque acabei de falar que para Deus todo mundo está vivo. E morre gente todo dia, né?
E Deus está dizendo, está todo mundo vivo. Se está todo mundo vivo, estão aonde? Opa! Irmão, presta atenção. Pegou sua caneta? Então anota aí, Lucas 20, 38, prova bíblica de que para Deus ninguém está morto. Está todo mundo vivo. Isso aqui é para a gente começar e tá pegando fogo aqui. Tá bom? Já começou a mudar a tua opinião sobre a morte. E compartilha a live, querido. É interessante. Compartilha a live, porque é a Bíblia em Foco. O programa é Bíblia em Foco. Aqui é Bíblia em Foco. Tá bom? Não é o presbítero Rod Fernandes que está dizendo, não. Bíblia. Muito importante. Agora, sabendo, portanto, que para Deus está todo mundo vivo, então onde é que estão essas pessoas? Ô Rod, onde é que estão as pessoas, Rod? Que lugar é esse? A Bíblia mostra para nós 5 lugares, 5 regiões espirituais, 5, onde está algum ser. Tem alguém nesses 5 lugares lá. Que 5 lugares é esse? Lembrando que não é interpretação minha, tá bom? Não é eu que estou falando nada. Não é eu que estou dizendo. Bom? Ó, irmãs aqui estão dormindo, né? Paz, irmã Silvana. Tem algumas pessoas que acreditam que quem morre está dormindo. Irmã, vamos ver o que a Bíblia fala, tá bom? Olha, o negócio vai pegar fogo aqui. Isto, será mesmo que estão dormindo? Vai falando aí, querido. O que você acha? Onde é que estão os mortos? Hein? Comenta aí. Onde é que estão os mortos? Estão dormindo? Estão inconscientes? Sabe de nada? Fala aí, eu quero saber de você. Quero saber o que o povo cristão entende ou sabe ou acredita sobre a vida após a morte. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês sobre os 5 lugares. 5 lugares no mundo espiritual onde estão alguém. Tem alguém lá. Algum tipo de ser está lá. O primeiro lugar, a Bíblia chama de... Ei, meu Deus do céu, o negócio aqui é forte, né? Em primeiro lugar, a Bíblia chama de Tártaro. Tártaro. O que é o Tártaro? Né? É um abismo. Vamos para a Bíblia lá? Vamos lá. Eu gosto de falar Bíblia, né? Porque eu ficar falando aqui... Abre lá 2 Pedro, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 2. Já estou aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2. Fica aí, mano. Não sai não. Não sai não dessa live. Vai ser muito boa. Pega aí a sua água, seu café. Chama a família para frente da televisão. Chama a família aí, porque está sendo bênção aqui. Está aqui o Maurício Marques aguardando o julgamento, né? Eita, glória. Vamos ver. Vamos ver o que a Bíblia vai responder. Bíblia em Foco, querido. Não é eu que vou falar, é a Bíblia, hein? O negócio tá pegando aqui. Patrícia Dinelli. Pode ser eu, querido. Deus abençoe. Boa noite. Deus te abençoe. Vamos lá. Capítulo 2 de 2 Pedro. Versículo 4. Veja o que diz. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, ó, antes os lançou no inferno, entregando-os às cadeias de escuridão, reservando-os para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o 8º pregoeiro da justiça, trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja aqui, versículo 4, é dito que Deus não perdoou os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno, entregando às cadeias de escuridão. Cadeias de escuridão. A palavra inferno aqui é tártaro. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego e depois traduzido aqui para o português, aparece inferno. Então inferno ele é traduzido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Às vezes aparece como sepultura, como tártaro, geena, como Seol. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos aqui nesse contexto aqui, este lugar onde os anjos estão. O que acontece, irmãos? Esses anjos aqui, eles cometeram pecado antes do dilúvio, tá bom? Eles cometeram pecados gravíssimos e por causa do pecado que eles cometeram, então não foram todos os anjos caídos, não foram todos os anjos caídos que cometeram o mesmo pecado, tá bom? Não foram todos os anjos caídos que cometeram o pecado. Porque, do contrário, se todos cometessem o pecado, todos seriam lançados neste abismo.
aqueles que cometeram este pecado, eles foram presos neste lugar chamado Tártaro. Então, o Tártaro é um lugar espiritual, é um abismo muito profundo, né? O significado é um abismo profundo, é uma cadeia mais profunda, um lugar muito fundo na escuridão. Aqui usa a palavra cadeias de escuridão. Então, cadeias de escuridão é um local profundo, aqui, né, para baixo, e está preso estes anjos que pecaram. Então, lá só está os anjos que pecaram antes do dilúvio. Para este lugar não vai nenhum ser humano, tá certo? Não vai ninguém lá que não seja somente estes espíritos, demônios, que cometeram esse grave pecado e por causa disso ficaram presos, concorrentes. Eles são demônios muito perigosos, muito violentos, cometeram algo muito grave lá atrás. Nós não vamos entrar no mérito do pecado deles, porque não é o foco. Eu só quero falar do lugar onde estão esses demônios, tá bom? Fizeram coisa muito grave e foram lançados lá e estão presos. Então lá não é o lugar para nenhum ser humano vai lá. Somente estes anjos estão lá. Então, veja que interessante aqui, que o texto fala de inferno, né? Então, no português, você vai ver várias expressões de inferno, dando a entender que é o mesmo lugar para todos. Não, este inferno aqui não é para onde vai outro tipo de ser. Só vai só está preso lá estes seres aqui, tá bom? É muito importante que os irmãos saibam disso daqui. Somente os anjos caídos que pecaram antes do dilúvio. Então, o primeiro lugar espiritual é o Tártaro. Segundo lugar espiritual que a Bíblia chama para nós é o chamado de paraíso. Paraíso. Paraíso, meus irmãos, ele significa um lugar, um parque de diversão, um lugar bonito, um lugar tranquilo, um lugar de paz. Então, o paraíso, ele é colocado aqui na Bíblia falando de um lugar. No capítulo que nós lemos lá, de Lucas capítulo 16, é dito que o Lázaro morreu e os anjos o levaram. Vamos lá, voltar lá, para nós lermos de novo. Veja o que está dito lá, versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Paraíso também é chamado e conhecido como seio de Abraão. Seio de Abraão é uma expressão que indica estar próximo, né, de alguém, ter uma intimidade. Então, seio de Abraão é lugar também chamado de paraíso. Este paraíso, aqui para onde foi Lázaro, e lembrando o que? Somente quem é salvo, os anjos vêm buscar. Isso é muito importante saber, tá bom? Detalhe, somente quem é salvo, os anjos vêm buscar. Aqui está dito que os anjos vieram. Obrigado, querido. Os anjos, e quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, está dito que os anjos o levaram para o seio de Abraão. Quando ele morreu, o que aconteceu? Separou a parte humana da parte espiritual. A parte física, o corpo, foi para a sepultura e a parte espiritual levado para o seio de Abraão. Este seio de Abraão, tá bom? Este seio de Abraão, ele também chamado paraíso, ele é um lugar inicial. Antes da morte de Cristo, este lugar, ele estava dentro do chamado Hades. Hades, a palavra inferno também traduzido como Hades aqui. Hades, ele refere a não apenas a um lugar só, especificamente de um grupo. Hades, ele faz uma referência ao mundo geral dos mortos, envolvendo os santos e os ímpios. Todos vão para o Hades. Então, no sentido do mundo dos mortos, seja esses que morreram em Cristo, seja aqueles que morreram sem Cristo. Nesse lugar aqui em questão, o Hades, ele era dividido em duas partes. Então, no Hades, no mundo dos mortos, havia um lado
onde era o paraíso, seio de Abraão, e do outro lado, o lugar de tormento, isto é, o inferno propriamente dito. E no meio dos dois havia um abismo. Porém, este paraíso, ele não tem mais ninguém. Antes de Cristo morrer, as pessoas estavam lá. Todo mundo que morria, seja cristão ou não cristão, ia para lá. Diferentes que ficavam em lugares diferentes. Veja que Lázaro ficou no seio de Abraão e o rico ficou do outro lado. Certo? No capítulo 23 de Lucas, versículo 43, Jesus ele diz pro ladrão da cruz, né? Que ele disse, olha, lembra de mim quando entrares no teu reino, ou no paraíso. Então Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem uma tradução de uma seita que coloca o 2 pontinhos, o versículo diz assim, em verdade te digo, aí eles colocam os 2 pontos depois da palavra hoje, ficando assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, como se aquele homem estaria no paraíso lá no futuro. Mas no grego, se eu não estiver enganado, acho que amen soi lego, significa assim, em verdade te digo, 2 pontos, hoje estarás comigo no paraíso, indicando que naquele mesmo dia, aquele homem estaria junto com Cristo, no paraíso. Cristo falou, você vai estar comigo hoje, no paraíso. Este paraíso era onde estavam todas as pessoas. Então, o diabo, ele tinha o poder da morte. Isso é muito importante, gente. O diabo tinha o poder da morte, antes da morte de Cristo. Então, antes de Jesus morrer, todas as pessoas que morriam, cristão ou não cristã, eram presas neste lugar e o diabo tinha um poder sobre eles ali. Tá certo? Como que eu sei disso? Será que não é uma heresia? Não, eu quero mostrar para você na Bíblia. Você vai abrir para nós aí, tá bom? Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos lá? Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Ó. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Percebe? O que está dizendo? Que através da morte de Cristo, ele aniquilasse o poder da morte que tinha o império da morte. Quem que tinha o império da morte? Aqui está claro. Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem que tinha o império da morte? O versículo responde, isto é o diabo. Então ele mantinha as pessoas lá presas neste mundo no Hades. Por isso que quando Cristo morreu na cruz, o que aconteceu na cruz quando ele morreu? Quando ele morreu, ele fez alguma coisa. E o que é que ele fez? Ele foi até lá? Foi. Onde está escrito isso? Vamos lá? Para Efésios capítulo 4. Efésios 4 e 8, se eu tiver enganado, acertei. É isso mesmo aqui, ó. Efésios 4 e 8. Vamos lá. Efésios 4 e 8. Efésios 4 e 8. Vamos lá. Efésios 4 e 8. Nós temos aqui o que a Bíblia diz a respeito disso. Ó, Efésios capítulo 4, versículo 8. Veja o que o apóstolo Paulo... O apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento profundo sobre o mundo espiritual. Vale ressaltar que ele é um dos pregadores aqui que tinha um entendimento fora de sério, tá bom? Versículo 8, ó. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que significa subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, referindo ao Hades, tá bom? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
ele próprio deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Então no versículo 10 aqui, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tem uma versão que diz que ele levou contigo cativo, levando cativo o cativeiro. O que significa isso? Que Jesus desceu até lá e transferiu o lugar que ficava próximo do Hades, isto é, próximo do local onde ficavam os ímpios. Então, de acordo com o capítulo 16 e 19 até o 31, que é o texto que estamos tratando aqui, Lázaro, ele conseguia enxergar o rico do outro lado. E o rico, ele olhou para o Lázaro e conversou com Abraão, dizendo: Abraão, faz com que Lázaro molhe o dedo na água e toque no meu língua aqui, que está complicado o negócio para mim. Então, era possível uma comunicação. Só que não tinha como ir de um lado para o outro, porque Abraão diz: tem um abismo entre nós que impede que quem está aqui passa para esse lugar e quem está aí vem para cá. Então, dava para ver. Jesus foi lá e ele mudou esse negócio. Ele tirou as pessoas de lá, isto é, os salvos, e levou para o céu. Então hoje, queridos, depois que Cristo, ele ressuscitou, ele esvaziou o paraíso que antes ficava para baixo, no subterrâneo. Tá certo? Então hoje em dia, quando alguém morre em Cristo, não vai mais para este paraíso onde estava o Lázaro. Porque Cristo, após a ressurreição, ele foi lá, e como nós lemos aqui, ele levou o cativeiro, levou aquele que estava cativo, levou para o céu. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso aí? Você vai abrir para mim agora a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos lá, só ir para frente aí, ó. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Lembrando, queridos irmãos, que não é eu quem estou dizendo isso, tá? É a Bíblia que está falando para nós sobre esta realidade. Filipenses 1 e 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O que Paulo está dizendo? Ele está passando para nós a mensagem que quando ele partisse, ele estaria com Cristo. E de acordo com a narrativa de Atos, quando Estevão, eu acho que é capítulo 6 ou 7, acho que é capítulo 6 se estiver enganado, quando Estevão é apedrejado, o primeiro mártir, ele olha para o céu e vê os céus abertos. E ele diz que viu Jesus à direita de Deus. E na direita de Deus, ele diz: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus, vejo Cristo à direita do Pai, mostrando que Cristo está no céu. Aqui é dito, Paulo diz: o meu desejo é partir e estar com Cristo. Então quer dizer que hoje, quando alguém morre em Jesus Cristo, esta pessoa vai direto para o céu. Existem dois paraísos, né? Citado aqui na Bíblia. Este paraíso aqui é o primeiro citado, que ficava no Hades, onde permitia você enxergar o outro lado. Quando Cristo desceu até lá, as partes mais baixas, levou o cativo o cativeiro, pegou os mortos, tá? E levou lá para o céu. Agora quem morre em Cristo vai direto para o céu, certo? Ele vai ao lado do próprio Cristo. E que paraíso é este? Paulo, ele fala de um paraíso que fica agora até o terceiro céu. Veja que aqui fala de um paraíso que ficava embaixo. Agora eu vou mostrar para você o que a Bíblia fala de um outro paraíso que ficava em cima. Você vai abrir comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 12. Você vai ver o que Paulo fala acerca deste lugar, para onde ele foi. Ó, capítulo 12 de 2 aos Coríntios, o versículo... Eu vou ler o versículo 1 até o 4 para você prestar atenção aí, tá? Convém que eu continue a me gloriar-me. Não ganharei nada com isto, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Veja que ele está dizendo aqui, ele está falando dele com toda a humildade, né?
conheço um certo homem, ele está falando dele mesmo. Foi até o terceiro céu. Só dando uma nota rapidamente para você, existem 3 céus. O primeiro céu é o céu por onde os pássaros voam e os aviões sobrevoam. Você olha para cima e vê, é o primeiro, é a atmosfera terrestre. O segundo céu é onde está a lua e as estrelas, o sol, chamada Câmara Universal. E o terceiro céu é onde Deus habita, tá bom? Paulo diz aqui que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele não foi na atmosfera e não foi na Câmara Universal, ele foi ao terceiro. E lá no terceiro céu, ele diz o seguinte: sei que está homem-se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem pronunciar. Ele foi até este lugar. Então, Paulo está dizendo que ele foi até o paraíso. Mas esse paraíso que ele está dizendo fica no terceiro céu. Justamente o lugar onde Cristo levou aqueles que estavam cativos, que ficavam antes embaixo, e agora estão mais próximo de Deus. Isso é muito interessante, tá bom? Portanto, aqui nós conseguimos compreender pela palavra que quem morre agora com Jesus, ele vai para o paraíso, esse que Paulo diz. Tanto que ele mesmo diz: o meu desejo é partir e estar com Cristo. E nós temos vários outros textos que confirmam essa ideia de pessoas que ao morrerem queriam estar com Cristo. Então a ideia era estar com Cristo. E nós sabemos, capítulo 1 de Atos, quando Cristo foi assunto ao céu, isto ele ascendeu, subiu, ele foi para o céu. O próprio Cristo também disse que a ideia era que todos estivessem onde ele está, né? Para que onde estiver, estejais vós também. Então a ideia é que aqueles que morrem em Cristo devem estar onde ele está, céu, tá certo? Então agora nós temos o outro paraíso. Quem morre com Cristo hoje não vai mais para esse onde está Lázaro, mas vai para o outro onde Cristo está. Este é um dado interessante. E para eu fechar esse primeiro ponto aqui, Jesus ele tem a chave. Oh, meu Pai, isso aqui é maravilhoso, gente. Ele tem a chave da morte, gente, do inferno. Sabe onde está escrito? Apocalipse 1:18. Vamos para Apocalipse. Eu gosto muito de Bíblia. Sou apaixonado pela Bíblia Sagrada. Não consigo pregar nada que não esteja na Bíblia. E eu dou para você um conselho também. Segue este exemplo, querido. Você que gosta de pregar, leia a Bíblia e prega tudo que está na Bíblia. Não prega a coisa que você pensa, não, tá bom? Veja se tem na Bíblia uma base para aquilo que você vai falar. Eu gosto de pregar a Bíblia, ó. Apocalipse 1:18. E o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Aleluia! E a chave está no plural. Chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves. Sabe quando isso aconteceu? Né? Se ele tem a chave, querido, quer dizer que ele pegou essa chave em algum momento. Não é? Ele tem essa chave, ele detém essa chave da morte e do inferno. E a morte, em alguns textos da Bíblia, aparece como uma condição na questão de separação. E em Apocalipse também, ela aparece como se tratando de um ser personificado, sabe? Um ser personificado. Mas não é o detalhe que nós vamos entrar agora, tá bom? Mas nós estamos falando aqui do lugar da vida após a morte. Então, é isso que estamos falando para você aqui. Cristo tem a chave da morte e do inferno. Olha que maravilhoso. Aleluia. Agora que eu falei para você dos salvos, oh glória, né? Falei do paraíso. Maravilha. Quem é que vai para o paraíso, gente? Claro está que através da morte de Jesus Cristo, nós ganhamos a salvação. Aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. Aquele que entrega a sua vida para Cristo. Por quê? O que diz a Bíblia sobre o pecado? O salário do pecado é a morte. Então, assim, se nós morrermos no pecado, o resultado vai ser a morte, que é a separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo veio na cruz, comprou a salvação, e aquelas pessoas que creem nisto e o recebem em seu coração, então elas ganham a salvação. Quando morre, quando este corpo aqui, como diz Paulo, né? Quando esse tabernáculo se desfizer, temos uma casa celestial. A casa lá no céu, preparada por Deus. Então, quando esse corpo aqui morre, o anjo vem. Olha que bacana, ninguém vai para o céu sozinho. Tem até uma escolta, hein? Agora, gente, eu não sei dizer
não sei dizer para você que quando desencarna, né, quando nós saímos do corpo, tem algum demônio brigando aí para pegar a gente, né? Esse detalhe aí eu não posso nem afirmar porque até agora eu não achei um texto bíblico que possa me dar base para falar isso para vocês. O que eu sei é que o anjo veio nos escoltar. Aqui o anjo veio e buscou Lázaro, levou, né? O anjo levou. Por que será que o anjo levou? Bem, Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então eles já trabalham a nosso favor. E uma das funções do anjo é nos buscar. Morreu? Opa, vou levar você para o paraíso, vou levar você para sua casa. Glória a Deus, né? Então, nós temos essa companhia. Você morreu, você não precisa ficar procurando. E agora? Para onde é que eu vou? Qual que é a porta agora, gente? Tá tudo escuro aqui, tá bagunçado o negócio. Saí do corpo e agora para onde é que eu vou? Não se preocupa que o anjo vai te mostrar o caminho. Vem cá, meu querido. Ele vai pegar você e vai te levar para o paraíso. Aleluia. Sabendo, portanto, que aqueles que morrem salvos, né? Meu irmão, Rosanildo, querido, Deus abençoe, viu? Meu irmão amado, tá aí. Deus abençoe. Né? Comenta aí, querido. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui. Estamos aqui para a Bíblia responder você. Então, quando tu morre, querido, em Cristo Jesus, o anjo pega você e leva para o céu. Só que agora eu vou mostrar para você outra realidade. Agora o negócio esquenta aqui, tá bom? Não sai daí, já estou terminando. Não sai daí porque o negócio é quente aqui. Isso é Bíblia pura, tá bom? Lucas 16, versículo 22, diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Veja que diz que morreu Lázaro e os anjos o levaram. Só que diz que o rico também morreu. Porém, não diz que o anjo levou ele. Diz o quê? E foi sepultado. Então, nessa nota, diz que anjo não leva ninguém para o inferno. Tá certo? Aqui não temos anjo buscando, falando do rico. Só do Lázaro. Essa história é verdadeira, é um fato que aconteceu. Jesus falou, havia. Eu não posso dizer que Cristo está mentindo. Se eu falar que não houve, se eu falar que não havia, estou mentindo. Estou chamando Cristo de mentiroso. Ele não é mentiroso. Então ele diz, havia. Então é verdade a história. O anjo levou, mas quando foi falar do rico, não tem anjo aqui, tá certo? E diz que ele foi sepultado. Aí no 23 diz, no inferno, isto é, no Hades, no mundo dos mortos, lá onde era compartilhado o seio de Abraão e o lugar de sofrimento, inferno, estando em tormento, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão, ele viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele viu ao longe, então ele conseguiu enxergar, certo? Tá? Aqui mostra, portanto, que quem morre sem Cristo vai para este lugar aqui, chamado de inferno. Tá bom? Este lugar chamado de inferno. Este é o segundo lugar espiritual. O primeiro lugar é o paraíso. E o segundo lugar é chamado de inferno. Isto é, o primeiro lugar, voltando aqui, o primeiro lugar é Tártaro, é onde só estão os demônios que pecaram antes do dilúvio. Para lá não vai nenhum ser humano, tá? Só tá lá os anjos que pecaram. Segundo lugar, paraíso, onde vai somente os salvos em Cristo. Terceiro lugar, chamado de inferno. No inferno, só vai os ímpios. E eu quero aqui, querido, esclarecer para vocês o significado de ímpios, tá bom? Não vamos... Tem gente que tem o hábito de chamar todo mundo que não é crente é ímpio. Se não é da igreja é ímpio. Não, gente, não cometa este erro, tá bom? É bom aprender isso aqui, tá bom? Rosilane Santos, Pai do Senhor, Deus abençoe, querida. Não é... Quem não é crente, gente, não é ímpio, tá bom? O significado da palavra ímpio é uma pessoa que vive na impiedade. São atos impiedosos. Bom, quem pratica impiedade, quem pratica maldades, coisas tenebrosas, esse é a visão da Bíblia de ímpio, é quem faz o contrário, que vive na prática do pecado. Nem toda pessoa que não é da igreja ou que não é cristã, não significa que ela é ímpia, tá bom? Então é muito perigoso a gente falar que geralmente o ímpio é aquela pessoa que conhece já a palavra de Deus. O ímpio nem sempre é aquele que não conhece, é aquele que conhece a palavra de Deus e distorce e vive praticando a coisa errada. Daí entra aqui, tá um pouco fora do comentário, mas só um parênteses, a palavra iniquidade, tá?
tem a diferença entre pecado e iniquidade. O pecado é que você e eu praticamos todos os dias, tá bom? O que você falou demais, criticou, murmurou, você cometeu um pecado. Iniquidade significa quando alguém pratica o pecado de maneira consciente. Ela sabe que é errado, ela sabe que aquilo é uma coisa errada, é pecaminoso, mas conscientemente ela pratica. E ela vive praticando todo dia aquilo que ela sabe que é errado. Isso se chama iniquidade. Que João disse também que iniquidade é pecado. Tá bom? E a impiedade é atos de impiedade, atos cruéis. Que nem sempre a pessoa que não frequenta a igreja é ímpia. Não, às vezes é uma pessoa, né, bondosa, faz coisas legais, bacana, né, até ora a Deus. Só não vai para a igreja. Mas ela não é ímpia. Então cuidado quando você falar que alguém é ímpio. Ímpio geralmente é uma pessoa que conhece. Faz um trocadilho entre o justo e o ímpio. O justo não é a pessoa moralmente perfeita, tá? Justo é aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Cristo. Que ela recebeu o sacrifício e o sangue de Cristo justifica ela. Tá certo? É o que está lá em Romanos capítulo 5. Sendo, pois, sido justificados, temos paz com Deus. Então, é nesse sentido que a Bíblia está falando do justo e do ímpio, aquela pessoa que vive na prática da impiedade. Então, aqui, o inferno é o lugar dos ímpios, isto é, aquela pessoa que rejeitaram a Deus, que vivia na iniquidade, que viviam praticando o pecado todo dia. E não aceitaram a fé. Porque assim, pela justiça de Deus, queridos, a única maneira de você não ser condenado pelo pecado é você pagar com a própria vida. Ou alguém paga por você, e esse alguém tem que ser perfeito, no caso Jesus, perfeito. Então, como ele morreu por nós, em nosso lugar, que é a morte vicária, então quando eu aceito a morte dele cobre a minha vida. Então eu estou salvo pela morte dele. Se eu rejeito a Jesus, eu vou ter que pagar com a minha vida. Então quem vai ter que morrer vai ser eu. Daí a morte espiritual, a morte eterna. Beleza? Então o inferno é um lugar para onde vai as pessoas que rejeitam a Cristo. Queridos, vamos entender uma coisa aqui. Se eu não sou querido, se a pessoa me odeia, declaradamente me odeia e não quer saber da minha presença, gente, o que eu posso fazer? Eu não vou forçar essa pessoa a estar comigo. Eu vou me afastar dela, certo? Porque é ela que decidiu. Então, quando o ímpio, a pessoa decide viver no pecado, não quero Deus, não creio no que ele fez, tá? Não quero saber, eu quero continuar pecando, fazendo as coisas erradas, tô nem aí. Simplesmente ela vai ter que pagar, porque a justiça diz que vai ter que pagar. O salário do pecado dela é a morte. Se ela não aceita o sacrifício de Jesus, ela vai ter que pagar a própria vida dela. Então a vida dela vai ser o pagamento pelo pecado. Daí ela vai para onde? Para cá. Tá? Para cá. É o inferno. E já dando um detalhe aqui, para não ficar longo, o inferno não é um lugar intermediário. Não existe lugar intermediário, tá? Não existe lugar intermediário. Existe estado intermediário. O que é um estado? Um estado intermediário é um estado em que você fica aguardando a ressurreição do corpo. Então vai ter a ressurreição do corpo dos dois grupos. Dos cristãos, mortos em Cristo, como está lá em 1 Tessalonicenses 4,16 em diante, que os mortos ressuscitarão primeiro em Cristo, e tem a ressurreição dos ímpios, tá bom? Então, antes da ressurreição, eles permanecem nesse estado intermediário, tá bom? E não lugar, estado. O inferno, portanto, é o lugar para onde vai os ímpios aqui, de acordo com o que nós estamos lendo aqui em Lucas 16 e versículo 23. No inferno, estando em tormentos. Queridos, deixa claro aqui para vocês que a Bíblia fala do inferno. Não existe purgatório, tá? A ideia de purgatório é que você vai purgar, que vai purificar, que vai ter uma outra chance e resolver seus problemas lá, querido. Isto não tem base bíblica. Não vou esticar sobre o purgatório porque não tenho tempo aqui. Mas só vou citar Hebreus 9:26, que diz, morreu, ó, tá escrito assim, Hebreus 9:26, nem vou ler que eu sei que tá escrito lá, né? Hebreus 9:26, ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, não tem, morreu, querido, depois disso, vai passar pelo juízo. Não tem purgatório. Jesus nunca falou de purgatório. É inferno aqui, a história diz que ele foi direto pro inferno, tá bom? Então, este é o terceiro lugar chamado de inferno. Todo mundo que rejeita Cristo, que não quer saber do sacrifício de Cristo, que vive na prática do pecado, vão para o inferno. Este lugar aqui. Este lugar permanece inalterável. Somente os salvos foram para o paraíso
como eu citei para vocês, que Paulo viu no capítulo 12, segundo aos Coríntios, paraíso, lá no terceiro céu. Estes aqui permanecem no mesmo lugar. Eles não saíram daqui. Continua lá, tá? E o que é que acontece neste lugar aqui? Segura aí, querido, segura aí que o negócio, tá? Eu já vou terminar. Segura aí. Segura aí. Ah, irmão, mas a morte é sono. Eu ouvi alguém falando que morreu, acabou, perde a consciência, né? Pode citar Eclesiastes 5:9, se estiver enganado, ou 9:5, que diz assim, que os mortos não estão absolutamente cônscios de nada que acontece debaixo do sol. Gente, claramente está dito o seguinte, quando você morre, você não sabe mais o que acontece na terra depois que você morreu. Vamos supor que você morreu no dia que estava sol. Meu, no outro dia você não sabe se choveu, ou se choveu pela manhã, ou se choveu à tarde, ou se 2 dias depois aconteceu um fato extraordinário no seu bairro, na sua cidade, uma notícia bombástica. Esta consciência você não tem. Mas, como eu falei para vocês, biblicamente falando, Eclesiastes 12:7, o corpo vai para a terra, que é pó, e o espírito volta a Deus, certo? Que ele deu. A parte espiritual, a alma, ela vai para o mundo dos mortos. E como que fica então a nossa personalidade, a nossa concepção? Vamos lá, partindo do pressuposto que a história aqui é verdadeira, Cristo estava contando uma história real. Olha só o que diz, como que acontece do outro lado. Aqui está claro, primeiro, os 2 lugares, paraíso antes da ressurreição, tá? Paraíso e o inferno. Segundo, existe uma comunicação. Está dito que ele viu ao longe, versículo 23 de Lucas 16, viu ao longe Abraão. Abraão aqui é uma figura, é um homem que existiu. Capítulo 12 de Gênesis, temos a chamada de Abraão. Deus chama Abraão e faz promessa. É esse mesmo Abraão aqui, gente. Tá bom? Capítulo 17 de Mateus, Jesus transfigura, leva Pedro, Tiago e João. E quem que aparece lá? Isso, Elias e Moisés, conversando com Jesus. Capítulo 1 de Josué, Deus fala para Josué assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Tá? E Judas, versículo 9, está uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás, do corpo de Moisés. Satanás tinha interesse no corpo para levar o povo na idolatria. E Moisés aparece no capítulo 17 de Mateus, conversando com Cristo. Poxa, mas não tinha morrido? O que eu li lá o que eu falei para vocês lá em João, né? Voltando aqui, é Lucas 20:38. Que para Deus ninguém está morto. Então, por isso que ele sempre fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá todo mundo vivo para ele. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Então Abraão era uma figura. Esse homem existiu, tá certo? E aqui diz que ele viu ao longe este homem, Abraão. Então é um cenário verdadeiro aqui, né? Olha só que interessante aqui, querido. Ele diz o seguinte, clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Primeiro, são 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato, certo? São 5 sentidos sensoriais. O primeiro sentido aqui, muito claro, é a visão. Ele viu. Então significa que do outro lado, na morte, depois que você morre, a sua visão funciona. Irmão, mas eu soube que quando você morre, você dorme. Esta expressão dormir é usada para se referir como que o corpo fica depois da morte. Quando você morre, quando você vai no velório, como é que está o defunto lá? Né? Tá com o olho fechado. Que é assustador se você olhar para o defunto com o olho aberto. Misericórdia. Então, olho fechado. É como se ele estivesse dormindo. Coloca a mãozinha aqui e tá lá. Então, é como se ele estivesse dormindo. É por isso que usa o termo dormir. Mas é o corpo, tá? Que do outro lado não dorme. Aqui, a visão dele estava clara. Ele olhava, ele viu. Então, quer dizer que no outro lado, você consegue enxergar. Tem atividade sensorial, visão. Ele viu Lázaro e Abraão. Segundo, que ele consegue mostrar para nós aqui. Ele disse, né? Clamando, quer dizer, ele emitiu uma palavra, tá certo? Ele falou, né? Ele disse. Então, do outro lado, tem conversa. Tem conversa. Ele consegue conversar. Então, tem conversa. Ele conversou com Abraão. O que ele conversou lá? Olha,
Pede para Lázaro molhar o dedo e tocar na minha língua, que tá complicado o negócio aqui. Então ele trouxe um diálogo. Aí Abraão respondeu, não posso, tem um abismo, não tem como a gente passar para aí. Vê a descrição geográfica do lugar? Existe um abismo. Não tinha como passar de um lado para outro. Então, primeiro ele viu. Segundo, ele falou. Do outro lado da vida, você consegue conversar. Gente, não é eu que estou falando, é a Bíblia aqui. Tá bom? Terceiro, o que é que ele disse aqui? Refresca a língua, porque estou atormentado. Tato. Ele estava sentindo. Ele estava sentindo. Então, do outro lado, tem uma sensação. Você sente. Tem sentimento. Meu, isso é espetacular. Mas como, irmão? Como que isso é possível? Né? Ele estava sentindo. Ó, querido, a Bíblia está dizendo. Tem coisa que não dá para explicar. Aqui diz que ele sentiu. Ele sentiu o quê? Que estava atormentado, né? Refresca a minha língua, porque estou atormentado. Minha língua. Ainda usou aqui a língua. Como que se explica isso? Se é a língua do corpo, aí é uma questão espiritual. Porque do outro lado também tem um corpo espiritual, né? Aí é uma coisa que pertence a outra natureza, tá certo? Porque estou atormentado nestas chamas aqui. Nestas chamas. Alguns traduzem aqui, interpretam chamas como sendo um tormento pela própria consciência, né? Porque aí, poxa, a pessoa tá lá no inferno e começa a lembrar da vida aqui, da rejeição da palavra, caramba, meu, o que eu fiz? Aí começa o tormento, né? A consciência começa a arder, o bicho pega lá. E aí começa a vir o tormento, as chamas da consciência. E outros dizem que é um fogo estranho, um fogo diferente lá do inferno, né? Que queima. Enfim, gente, tem detalhes aqui que só depois que chega lá a gente vai saber, tá bom? Aí o que mais ele fala? Abraão, porém, respondeu, filho, lembra-te que recebeste, lembra que recebeste bem em tua vida, e Lázaro somente males, agora ele é consolado e tu é atormentado. Abraão falou, lembra? Quer dizer, a tua consciência está ativa. Você consegue lembrar? Será que a consciência fica ativa? Percebe, se ele consegue enxergar, consegue falar e consegue sentir, aí Abraão fala, você lembra? Quer dizer que então que a consciência fica ativa. Como eu sei que a consciência dele estava ativa? Simples. Porque aqui é dito, ele falou assim, rogo-te, pois ao pai que o envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Então ele sabia a consciência ativa. Ele morreu, estava no inferno, sabia que tinha 5 irmãos e que tinha um pai. Que ele diz, versículo 28. Porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então ele está dizendo que o inferno é um lugar de tormento. No inferno, quem está lá está atormentado todo momento. Então o inferno não é um lugar de paz, é um lugar de tormento, como diz aqui o próprio texto. E aí a resposta é assim, Abraão disse-lhe, ele tem Moisés e os profetas que os ouçam. Ele respondeu, não, pai Abraão, se alguém dos mortos fosse ter com ele, se arrependeriam. Mas Abraão disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que algum dos mortos ressuscite. O que quer dizer assim, ó? A ideia dele. É que a ideia de muita gente, né? Quando fala assim, e aí, como é que vai ser depois da morte? Eu não sei, porque nunca ninguém morreu e voltou, e não vai voltar mesmo não, gente, porque aqui diz que não pode, tá? Então, se aparecer lá um morto, ô querido, eu tava lá dormindo de noite, rapaz, apareceu meu pai, veio falar comigo, ih, rapaz, cuidado, hein, expulsa o cão que não vem de Deus. Não é o seu pai, não é a sua mãe, porque quem morre não pode voltar. Hebreus 9:26, morreu, segue o juízo. Não é permitido quem está do outro lado voltar para cá, tá bom? Ah, mas e as pessoas que veem? É demônio, são personificações demoníacas. Não, ninguém que morre volta, gente, não volta, tá bom? Não volta de jeito nenhum. Então, você que é cristão, você que não é, ó, a Bíblia diz para nós que quem morre não volta. Ah, mas era tão parecido. Existe demônio chamado demônios familiares. Eles acompanham a família há séculos. Então eles sabem o comportamento, a fala, conhecem o que aconteceu. Eles sabem até de fatos que a pessoa não sabe, tá? Eles são demônios familiares, acompanham as famílias. Então eles sabem de tudo. Aí personifica. Poxa, meu irmão, demônios são anjos caídos. Vieram do céu, gente. Eram perfeitos. Vieram demônios. Os bichos são inteligentes. Tá? Para eles transfigurar em uma pessoa, isso aí é moleza para eles.
Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz, quem dirá um ser humano. Então, ligado aí. Quem morre, não volta não, hein? De jeito nenhum. Tá bom? Volta não. Aí aqui é dito o seguinte, que Abraão falou assim, olha, quem morre, eles jamais, se um morto voltasse e contasse para eles, jamais eles iam acreditar. Por quê? Eles têm que acreditar na lei e nos profetas. O que significa a lei e os profetas? Significa o seguinte, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, tá? O Pentateuco, de Gênesis até ali Deuteronômio, e os restos de Josué até Malaquias. Então ele estava se referindo ao Antigo Testamento, a Torá, a Bíblia hebraica. Se fosse na linguagem de hoje, ele ia dizer assim, ó, eles têm a Bíblia lá para eles lerem. Eles têm que ler, tá? A lei e Moisés e os profetas, quer dizer, as leis, os Pentateuco e os livros que vai até Malaquias. Hoje dizia, eles têm a Bíblia, eles estudam a Bíblia. E eles têm que crer no que a Bíblia diz. É o que eu estou falando para você. Nós temos que crer no que diz a Bíblia. Não temos que depender que venha um morto lá e venha falar com a gente, porque isso não pode, tá? Não é permitido o morto voltar para cá, de jeito nenhum. Então, se aparecer, é demônio, tá? Diga o que quiser dizer, é demônio. Eu fico com a Bíblia, tá certo? Portanto, aqui é dito que as pessoas precisam crer. Então, este homem aqui, ele sabia o quê? Ele pensava o quê? Ele sabia que tinha 5 irmãos e que tinha um pai. Então, percebe que todos os sentidos funcionam. Ele ouvia, ele via, ele falava e ele sentia. E a memória dele estava ativa, porque ele lembrava. Então, quem está do outro lado não está roncando esperando a ressurreição, não. Ele está ativo. Se está no inferno, está sofrendo, infelizmente, atormentado. Se está no seio de Abraão, está sendo consolado. Então, meu querido, a partir desse ponto de vista bíblico, eu posso dizer o seguinte, que os nossos irmãos que morreram estão comentando lá, hein, Samuel? Estão batendo papo lá entre eles. Sabe o que diz lá no capítulo 12 de Hebreus? Né? Que diz assim que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Que algumas pessoas interpretam como sendo, as testemunhas são o seu vizinho, as testemunhas é na escola, é a faculdade, cuidado, tem testemunhas. Gente, as testemunhas desse capítulo não são seus vizinhos, não são seus colegas, não são as pessoas que estudam na faculdade. As testemunhas do capítulo 12, o capítulo 12 de Hebreus é uma continuação do capítulo 11. O capítulo 11 trata dos heróis da fé. O capítulo 12 continua. Então essas testemunhas se referem aos heróis da fé que já morreram e eles venceram. E sabe o que eles estão fazendo? Torcendo para nós que estamos vivos ainda. Então do outro lado tem os irmãos torcendo para nós vencermos. Veja no capítulo 17 de Mateus que aparece Moisés e Elias falando com Jesus na transfiguração. E eles estavam conversando. E uma outra prova que existe comentário. Então eu creio que os que morreram em Cristo estão batendo papo lá, gente. Estão aguardando o quê? A ressurreição do corpo, que vai acontecer por ocasião do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,16, né? Vamos lá, vamos aproveitar rapidinho aqui. Gente, estou terminando, tá? Já é 9h30. E eu gosto de falar que você já me conhece. Eu não posso tomar o seu tempo, não. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículo 16. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Tá aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então aqui vai ter uma ressurreição somente dos que morreram em Cristo. Aí esse corpinho aqui, querido, ele vai ter que ressuscitar. Se estiver morto. Se estiver vivo, vai ser transformado. Se estiver morto, vai ressuscitar em corpo glorioso. Porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Paulo diz que a carne não é sujeita à lei de Deus, por isso ela é propensa ao pecado. E ainda diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios que o que é morto... vamos lá rapidinho aqui sobre o corpo. Vamos lá, eu gosto de falar a Bíblia aqui, né? Abre rapidinho lá 1 Coríntios. Primeiro ou segundo? Vamos ver, acho que é primeiro mesmo. 15:51, vamos lá. 15:51, é isso mesmo, ó. 1 Coríntios 15:51. Eu vos digo o mistério, nem todos dormiremos aqui, ó. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos morrer, tá? Fisicamente. Mas todos seremos transformados, isto é, o corpo nosso vai ser transformado. Aí ele tá. No momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, ele vai transformar incorruptível. Porque
Convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Este corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Quer dizer que quando nós fomos transformados e os mortos ressuscitar transformados, o corpo que nós subirmos nunca mais vai morrer. Igual ao de Cristo. Nunca mais terá morte. Isto é maravilhoso, querido. Portanto, essa natureza pecaminosa não é sujeita à lei de Deus. Então vai ter que ser transformada para poder subir no céu. Tá bom? Aí agora eu vou para o final aqui, né? Eu falei sobre o Tártaro, sobre o paraíso e falei sobre o inferno. O Tártaro só está os anjos caídos, os anjos do dilúvio que pecaram. Paraíso está só os salvos em Cristo. E o inferno, os ímpios que morreram sem Cristo. Isto é, que rejeitaram a fé. E o quarto aqui chama de abismo, tá? Abismo. Lucas 8:26. Vamos lá rapidinho para Lucas 8:26. O abismo, gente, é o lugar que é a morada dos demônios, tá? Só falando aqui para vocês. O Tártaro está os demônios presos, aqueles que pecaram antes do dilúvio, tá? Só tá eles lá. O abismo tá os demônios que estão soltos por aí, que aprontam horrores na terra, tá certo? Vamos ver o que Jesus fala sobre eles aqui no capítulo 8 de Lucas, versículo 26, tá? 26 até o 31, que é a história lá do endemoniado gadareno, tá bom? E ele fala algo sobre o abismo. Vamos lá, capítulo 8, eu já vou ler o versículo final, aqui no versículo final, 8:31, né? 8:31, vamos lá pro finalzinho aqui. Lucas 8:31, já vou lá pro final, que é melhor. Ó, aqui. O versículo 30. Jesus respondeu: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Eles rogavam que não os enviasse para o abismo, tá? Eles rogavam para que não os enviasse para o abismo. Abismo aqui é o lugar onde os demônios vivem. Esses demônios que estão soltos, tá bom? Então nesse abismo também só está é a morada dos demônios. Não é nenhum ser humano dá para lá. É só os demônios que tá lá, tá bom? E eu vou aqui fazer só mais uma leitura. Apocalipse 9, versículo 1. Vamos lá? Para ficar dois textos aqui, ó. Apocalipse 9, versículo 1. Vamos lá pro final da Bíblia agora. Ô, irmãos, eu já vou terminar, queridos. Meu Deus do céu. Tô demorando muito aqui, né? Que o assunto aqui é muito bom e é muito profundo. Capítulo 9, versículo 1 até o 3, ó. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder de quem tem os escorpiões da terra, né? E aqui, portanto, o versículo até 3, né? E o versículo 11 aqui, para a gente encerrar: tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Então, aqui está abismo, morada dos demônios, né? E de outros espíritos também caídos aqui. É um lugar profundo, tá certo? Esse lugar, irmãos, que Deus nos livre de lá, tá bom? E por último, para a gente encerrar, o último lugar espiritual chama Lago de Fogo. O Lago de Fogo é o lugar para onde vai todas as pessoas que rejeitaram a Cristo. Então, o Lago de Fogo vai o anticristo, o falso profeta, vai lá o Satanás, e vai os demônios que seguiram ele, e todas as pessoas que morreram sem Cristo. Então o Lago de Fogo vai estar com esse pessoal. Então no Lago de Fogo vai Satanás, vai os ímpios, vai os demônios, vai o anticristo e o falso profeta. Este é o Lago de Fogo. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca disso, né? Apocalipse 21, versículo 8. Eu vou encerrar por aqui. E se você tiver uma pergunta, já faz aqui que eu vou responder para você, tá? Dentro da Bíblia. E nós vamos encerrar a nossa live. 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos. Ó, quem mente aí fica... Ó, irmão, cuidado com a mentira. O negócio é sério. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, tá? Então nós temos aí a primeira morte, é esta, né? Quando você morre fisicamente e vai para o mundo dos mortos. Essa é a primeira morte. A segunda morte é quando você vai ser definitivamente afastado de Deus por toda a eternidade. Então, o ser humano nasce uma vez, na verdade nasce duas vezes. Olha que interessante. Nós podemos nascer duas vezes e morrer uma só. Então você pode nascer duas vezes e morrer uma só. Você nasce fisicamente, quando você nasce da sua mãe, e nasce espiritualmente. 1 João capítulo 3, né? Jesus fala do novo nascimento com Nicodemos, tá? Que nasce da água do Espírito, que não nascer não pode ver de Deus. Então, você nasce da sua mãe primeiro, e depois nascer do Espírito, e morre uma vez só fisicamente. E depois vai estar com Cristo para toda a eternidade, nunca mais morre. Agora você pode morrer, você pode nascer uma vez e morrer duas, né? Então, nasce uma vez, morre fisicamente e depois morre espiritualmente, que é a segunda morte, para sempre. Então, o negócio é sério, você pode morrer duas vezes, tá? Oi? William Lima, Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Portanto, meus queridos irmãos, o lago de fogo, então, não é para os crentes, não é para aquelas pessoas, né, que estão com Cristo, mas o lago de fogo é para todas as pessoas, é o lugar final para os demônios que aprontaram horrores. E os demônios vão ficar por aí? Não. Então o lago de fogo é para os demônios, esses que aprontaram horrores na terra, aqueles que vão ser soltos lá do Tártaro, do abismo, que estão presos em cadeias, é para eles também. Para quem mais? Para Satanás, que é o chefe, né? Lúcifer, o líder, vai para lá, para o lago de fogo. E quem mais vai para lá? Todas as pessoas que rejeitaram a Cristo. Está aqui, 21, versículo 8, né? A parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, 5 lugares espirituais. Nós, a igreja, temos um lugar especial. O paraíso, que fica no terceiro céu. Ô, meu irmão, e se você está me assistindo aqui, ainda não se decidiu por Jesus, decida por Jesus. Receba o sacrifício dele para que você tenha parte na salvação. Você que está afastado, vai, procura uma igreja, querido. Volte para Jesus. Se quiser voltar agora, eu vou fazer uma oração daqui a pouco para você voltar. Vai ser uma bênção. Você vai morrer um dia. Todo mundo morre, você está vendo, né? Quando você morrer, para onde é que você vai? Então, se você está chegando agora, pega a live desde o começo. Tá? Eu falei muita coisa aqui, muita coisa boa dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então, nós vamos aqui encerrar esta live. Tá bom? Só vou fazer a última observação final, que é uma dúvida de muita gente. Eu quero dar a posição aqui. Para onde vai as crianças que morrem? Uma pergunta, ninguém perguntou aqui. Não, ninguém perguntou sobre isso aqui. Mas eu quero já dar para vocês aqui o que a Bíblia fala sobre as crianças, né? Para a gente encerrar. Mateus capítulo 18. Vamos lá rapidinho para encerrar aqui. Mateus 18. O que Jesus fala sobre as crianças? Ó, Mateus 18 diz assim, ó. Naquela mesma hora chegaram os discípulos de Jesus dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, este é o maior no reino dos céus. Tá? E o versículo aqui, capítulo 19, versículo 13. Capítulo 19, 13 diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Agora, com relação à idade, né, não está claro para nós aqui. Tá? O fato é que, para ser salvo, precisa confessar a Cristo. Mas quem não tem essa consciência, as crianças não têm essa consciência, né, de fazer a confissão dos seus pecados. Então Deus, ele não vai condenar essas crianças porque não confessaram, porque não tem consciência. Agora, que idade, irmão? Aí com a idade não está claro para nós aí até onde é que isso é aceito, tá bom? Sobre a idade, se é 12, 13, eu não vou nem me arriscar a falar porque eu não sei, porque a Bíblia não fala para mim, tá certo? Mas o fato é que tem um grupo aí de crianças que morrendo vão sim para o céu, porque não tem a capacidade ainda intelectual e a compreensão de fazer a confissão dos seus pecados e de entender o seu estado de pecaminosidade. Então cremos pela Bíblia, o próprio Cristo diz: dos tais é o reino de Deus, tá certo? Então temos aí
as crianças também sendo abençoadas por Deus. Tá bom, meus queridos? Alguma pergunta, queridos? São 21h38. Eu vou dar aqui mais 5 minutos só. 2 minutos, vai. 2 minutinhos para você me fazer uma pergunta aqui. Se não tiver pergunta, eu vou ficar feliz, né? Porque daí, quer dizer, vocês entenderam tudo, tá certo? Aprenderam, né? A dúvida que tinham foi sanada. E você, então, agora está feliz porque aprendeu a palavra de Deus. Nós esgotamos o assunto aqui? Queridos, não esgotamos, tá bom? Porque Romanos capítulo 1, versículo 19, diz que o que de Deus se pode conhecer. Então nós só sabemos aquilo que é possível, o que se pode. Tem coisas que nós não podemos compreender, tá bom? Entender. No mundo espiritual, só o que se pode. O que é o que se pode? É o que está revelado. Temos um outro texto em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Hoje conhecemos como por espelho, tá? Então nós não sabemos de todos os detalhes dessa questão espiritual, somente o que a Bíblia nos ensina, tá bom? Somente o que a Bíblia nos ensina. Então o que eu passei para vocês é o que a Bíblia revela. Nada que eu falei para vocês aqui é eu que estou dizendo ou interpretando. É a própria Bíblia quem está dizendo, tá bom, queridos? Eu espero que você tenha anotado os versículos, que depois você estude na tua casa aí e seja uma bênção em nome de Jesus. Fica tranquilo, se você é salvo em Cristo, não tem medo de morrer não, querido. Fala igual Paulo. Para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Eu queria muito partir e estar com Cristo, mas se viver aqui nesse corpo vai me dar fruto, então que seja, né? Sabia? Você já pensou por que os apóstolos não tinham medo de morrer? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Por que será que ele não tinha medo de morrer? Não negou Jesus? André também, né? Outros morreram de maneira tremenda. Por que você acha que eles não negaram a Jesus? Não pouparam a própria vida? Porque eles acreditavam nisso que eu preguei para vocês. Eles sabiam que do outro lado tinha uma vida. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu os céus abertos, viu Jesus. Falou, opa, tô chegando aí, Jesus. Ó, quando me matarem aqui, tô chegando aí. Aí mataram ele a pedra. Quando ele morreu, o anjo pegou ele e levou para cima. É isso. Então, quem tem convicção em Cristo, quem tem a sua esperança em Jesus Cristo, não tem medo. Tá seguro? Vamos estar com Cristo, querido. Existe um futuro brilhante para nós. Amém? Aleluia. Que bom, irmão. Não tem pergunta aqui. Eu vou terminar, então. Tá bom? Eu vou fazer uma primeira oração para quem ainda não decidiu por Jesus, para quem quer aceitar a Jesus. Se você achou esse conteúdo interessante, curte, compartilha, manda lá para um amigo seu que tem dúvida, manda lá para um parente seu. Fala, olha só, aprenda esse estudo sobre a vida após a morte. Olha que interessante. É isso que a Bíblia tem a nos dizer, tá bom? Faça isso. Ajude aí a nós pregarmos para mais pessoas, tá bom? Vou fazer a primeira oração para quem não é cristão, quem quer erguer as mãos e aceitar Jesus. Depois você procura a igreja e diga, olha, eu aceitei a Jesus através da live do presbítero Rodney. Estou aqui para falar que aceitei a Cristo, fui tocado e quero congregar aqui com os irmãos, tá bom? E na segunda oração, eu quero orar por você que tem muito medo, está inseguro sobre esta vida. Eu vou orar a Deus para que Deus te abençoe, te dê segurança, te faça entender a palavra de Deus. Senhor Deus, diante de mim está pessoas assistindo, tem pessoas aqui compartilhando a live, tem pessoas aqui ouvindo este estudo bíblico. E muitas dessas pessoas não ainda decidiram por Jesus. Eles estão na dúvida e tem medo, Pai, de morrer. De vez em quando fala sobre a morte, eles ficam apavorados, já falam, muda de assunto porque eu não quero ouvir sobre isso. Porque eles têm insegurança, meu Pai, eles não sabem o futuro. Eles não sabem o que espera eles do outro lado. E agora estão sendo tocados pelo Teu Espírito, estão aceitando a Jesus. Recebe eles, meu Pai, na Tua família, agora. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus. Escreva o nome dele no livro da vida. Recebe hoje, meu Pai, que eles sintam-se aceitos, a graça do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Ora agora por esses que estão afastados, que eles retornem hoje também, meu Pai. Em nome de Cristo, para que tenham a sua vida segura. Quando morrerem, estarão no paraíso com o Senhor. Ora por esses que estão com medo, estão atormentados, estão tão preocupados, na dúvida. Oh, meu Pai, consola o coração deles. Ajuda essas pessoas a compreenderem que esta vida é só passageira. É só, meu Pai, uma passagem, é só um momento que vamos passar aqui. Mas tem outro lado maravilhoso nos esperando. A vida após a morte, vida com Cristo. Oh, glória a Deus! E nós esperamos ansiosamente o dia da nossa partida, o dia do arrebatamento da igreja, Senhor, quando nós estaremos eternamente contigo aí no céu. Ajuda-nos a estarmos firmes. Fortaleça a fé desse irmão que está me ouvindo. Ajude todos nós, aqueles que estão brigados com os seus parentes. Essa pessoa que está brigada, Pai, ajuda ela.
que ela peça perdão, que ela se retrate agora. Este casal que está brigado, meu Pai, que eles se reconciliem hoje. Aqueles, meu Pai, que estão com a vida toda torta, que eles se ajustem, se arrumem, meu Pai, porque a morte não avisa quando vai vir. A qualquer momento ela vai vir nos buscar. E precisamos saber para onde vamos, Pai. E com Cristo sabemos que assim que fecharmos os olhos, o anjo estará à nossa espera e vai nos levar para o céu, o paraíso, ao lado de nosso Deus maravilhoso. Oh, bendito Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Fique conosco, abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Querido, Deus abençoe a sua vida. Lembrando, quinta-feira, espero você aqui no Barnabés. Congregação do Barnabés, campanha O Poder da Fé. Pastor Claudinei vai estar aqui, tá bom? Quarta-feira estamos na sede, também no culto poderoso lá. Sexta-feira, querendo Deus, vou estar aqui na igreja do pastor Rodrigo Novaes, ministrando a poderosa palavra de Deus. Se você estiver por aqui, participe lá conosco, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Forte abraço a todos, graça e paz.